já disse que essa decisão é estritamente regimental, né? O senhor discorda disso? Não, não sou eu que discordo, é o regimento que discorda. A resposta é uma questão de ordem de 2016 que discorda. O regimento interno da Câmara, no artigo 12, parágrafo 1º, ele é literal. Os blocos partidários se equivalem aos partidos para todos os fins. Isso está escrito expressamente no artigo 12, parágrafo 1º do regimento interno da Casa. Tanto que, em 2016, houve uma troca na mesa diretora e a questão de ordem foi respondida com base no artigo 12, parágrafo 1º, de que o bloco partidário se equivale a partido político. Portanto, a questão efetivamente não é regimental, é uma questão política, uma intervenção inusitada, absurda, não vista nem na ditadura do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo. E, infelizmente, encontrou na presidência do Poder Legislativo alguém disposto a cumprir uma ordem exarada do Palácio do Planalto. O senhor era aliado do Arthur Lira. De certa maneira, o senhor até ajudou a elegê-lo, porque tinham chapa, elegê-lo presidente da Câmara, porque tinham chapa junto. Como é que o senhor viu, por que houve essa mudança aí no Arthur Lira, que ele falava em independência da Câmara e, de repente, entregou a Câmara ao Planalto? Olha, Thales, você acompanha a Câmara, você sabe que eu sempre fui um deputado independente, não sou um deputado que faça oposição sistemática ao governo, muitas vezes, principalmente nas pautas econômicas, voto com o governo. Havia uma mobilização de um conjunto de deputados para que eu fosse candidato a presidente da Câmara, e aqui nesta sala, que serve de cenário para a nossa entrevista, o presidente Arthur Lira bateu nessa porta desse apartamento umas 2 ou 3 vezes antes do processo eleitoral, fazendo apelos para que eu não fosse candidato e fizesse uma composição com ele. Ao meu partido decidir caminhar com ele para ele, eu achei que o melhor caminho era essa composição. Então, eu o apoiei na eleição. Enxergo com decepção, como um gesto de deslealdade a um companheiro que foi leal não só na eleição, mas que também, você também é testemunha, foi leal todas as vezes que o substituiu na presidência da Casa. Eu nunca usei a presidência da Casa para fazer oposição ao governo, nunca usei a presidência da Casa para pautar, nunca usei a presidência da Casa para pautar o que não estivesse combinado com o presidente Arthur Lira e com os líderes partidários, e, portanto, eu considero um ato de deslealdade tremenda. Mas, Thales, não vou gastar energia com isso. Eu não tenho como explicar ao povo brasileiro que num país que tem 19 milhões de pessoas passando fome, 5 milhões de crianças que acordam sem ter o que comer, 12 milhões de desempregados, em que a inflação está em 2 dígitos, que eu vou gastar as minhas energias para ficar brigando por uma cadeira de vice-presidente da Casa. Isso, para mim, é página virada. Eles ficam com a cadeira, eu fico com os meus ideais, com a minha dignidade, com o meu compromisso com o Brasil e com o Amazonas. Mas o senhor diria que com essa aliança o Bolsonaro está mandando na Câmara? Não, o Bolsonaro hoje é dono da presidência e da vice-presidência da Câmara. E o senhor... É dono, ele não é aliado. Ele é dono, ele é proprietário. E o que ele faz para conseguir essa propriedade? Olha, eu não tenho como dizer o que motiva o presidente Arthur Lira, que deu declarações muito boas, né? Em muitos momentos, o presidente Arthur Lira deu declarações boas, que nos fazia crer que o lado dele era o lado da democracia, o lado dele era o respeito às regras. O que fez ele mudar, aí não sou eu que... Não é um orçamento secreto, não? Não me cabe esse RP9? Eu não gosto de fazer ilações, Thales. E, principalmente, não gosto de fazer ilações num tema que é um tema sensível, que tem a ver com todos os deputados. Eu já disse várias vezes, em várias entrevistas, que não discordo, por princípio, que parte da capacidade de investimento do Estado brasileiro tem a sua destinação determinada pelo Parlamento. Claro que isso tem que estar acompanhado de transparência, de critérios de distribuição. Então, eu não vou fazer ilação de que essa é a motivação. É ele que tem que falar sobre as suas motivações.
O fato Importante até... é que ele deixou claro de que lado ele está. E o lado que ele está não é o lado da democracia, não é o lado do respeito às instituições, não é o lado do respeito às regras nem da própria casa. Eu fui eleito por 396 deputados e destituído pelo desejo do presidente da República. O senhor sofre algum tipo de ameaça desde que o senhor se tornou um adversário político de Bolsonaro? Porque o senhor estava ao lado dele, né? E aí hoje é um adversário político de Bolsonaro. Qual é o tipo de pressão que o senhor sofre, né? Que nem o senhor diz agora que foi destituído justamente por uma ordem de Bolsonaro, né? De certa maneira, já que ele tem a presidência e a vice, como o senhor falou. Quais são as consequências dessa sua virada, né? Quais foram as consequências e como estão sendo essas consequências? Fabíola, na verdade, eu nunca estive na base do presidente Bolsonaro. Desde meu primeiro dia de mandato, eu sempre fui muito crítico a esse viés autoritário dele, a essas falas despropositadas, desequilibradas, que dividem o país quando o país precisa de união. Eu fui crítico dele pela negação da gravidade da pandemia, pelo estímulo à aglomeração, ao não uso de máscara, pelo atraso na compra de vacinas. E também nunca fui um deputado de oposição. Meus votos, principalmente nas pautas econômicas, sempre foram a favor das pautas. Eu votei a favor da reforma da Previdência, eu votei a favor da reforma da Previdência, eu votei a favor da capitalização da Eletrobras, eu votei a favor da autonomia do Banco Central, então nunca me coloquei como um deputado da base e nunca me coloquei, sempre fui um deputado independente, que movia minhas ações pelo que achava ser melhor para o Brasil. É óbvio que quando há uma radicalização nessa questão democrática no enfrentamento com o presidente Bolsonaro, as ameaças são essas ameaças de redes sociais, né? Essa turma que, na verdade, são os covardes que se escondem atrás de fake, que se escondem na distância das redes sociais. Mas eu diria que a última gota d'água para transbordar esse pote foi a minha luta em defesa da Zona Franca de Manaus. Eu não fui eleito pelo presidente Bolsonaro. Eu não devo meu mandato aos deputados, eu devo meu mandato ao povo do Amazonas. E a hora que o presidente Bolsonaro publicou um decreto que prejudica sobremaneira os empregos, as escolas, os hospitais, a Universidade do Estado do Amazonas, os recursos que financiam serviços no interior do Estado do Amazonas, eu me coloquei firme do lado que eu deveria estar, que é do lado do povo que me concedeu esse mandato de deputado federal. E já que você está falando sobre o lado, já que o senhor está falando sobre o lado, é importante a gente também ouvir aqui a respeito de qual lado que o senhor está neste momento na disputa eleitoral desse ano, né, presidencial. O seu partido, o PSD, está liberando as pessoas a declararem aí o seu apoio pelo jeito, né? Eu acho que já teve aí a desistência de ter candidato próprio, não sei, até queria lhe ouvir a respeito disso. O senhor já declara seu apoio a Lula ou não? Olha, eu estive no ato do Partido Solidariedade que declarou apoio ao Lula. Aquilo ali foi um gesto muito concreto de compreensão de que, com profundas diferenças que eu possa ter com o presidente Lula, mesmo na economia, com ele eu sei que os alicerces da democracia serão mantidos e que eu terei direito de disputar a opinião. Então, minha posição é muito clara. Eu acredito que o PSD ele vai optar pela liberação, sem nenhuma vinculação com nenhuma das candidaturas. E a minha opção já está feita. Quero só rapidamente concluir a resposta anterior para dizer que o presidente Bolsonaro mandou vários emissários para propor que, em troca do meu silêncio em relação à questão da UPI, em troca de não judicializar a questão, eu não teria problema na vice-presidência. Eu posso entrar de cabeça erguida no plenário da Câmara dos Deputados sem ser vice-presidente. Eu não poderia entrar de cabeça erguida se eu trocasse o meu compromisso com o povo do Amazonas pela manutenção do cargo de vice-presidente da Casa. E como é que está a situação do Bolsonaro no Amazonas? O presidente Bolsonaro, na capital, ele teve 67% na eleição anterior. Hoje ele empata com o ex-presidente Lula. Ora um pouquinho na frente, ora outro um pouquinho na frente. E no interior do estado, a derrota será acachapante do presidente Bolsonaro. Eu acredito que no Amazonas ele irá perder a eleição. Lembrando que só 2 estados sempre acertaram o presidente eleito. 2. Todo mundo fala de Minas, mas também o Amazonas nunca errou. Eu espero que não erre mais uma vez.